O nosso pique aqui é sempre falar coisas que a gente quer para ajudar autores e autoras, né? Mas o que eu sinto? Eu sinto que muitas vezes falta. Gente, autores... isso acontece mesmo com gente já publicada, tá? Publicada por editoras, mesmo gente com experiência. Eu vejo isso acontecer muito frequentemente, que é a pessoa não saber falar sobre o seu livro de uma forma interessante. Seja um livro de ficção, seja um livro de não ficção, seja uma biografia. Quando você fala em falar, você está falando da sinopse, quando você vai explicar seu livro para alguém pessoalmente, qual é o contexto? Então, isso de falar do livro é um dos componentes da sinopse. A sinopse é assim, ela precisa, claro, explicar o livro, precisa ser vendedora, né? Mas eu estou entendendo aqui como realmente explicar sobre o que o livro é. Pode ser usado na sinopse, pode ser usado em outros momentos. O autor falando da sua obra, ou fazendo uma propaganda, ou convidando uma pessoa a comprar o livro, né? Fazendo um convite. Eu vejo esses vários textos, pequenos textos, ou mesmo fala, né? Tem gente que faz vídeos sobre o próprio livro, ou sobre o livro de outra pessoa, e tropeça. Tropeça em coisas que me pareceriam ser óbvias. Por isso, me perdoem-me quem acha que faz já o certo, tá? Mas é que eu vejo tanta gente fazendo isso, inclusive gente famosa, inclusive gente publicada por grandes editoras, tá? Que eu vou falar um pouquinho disso. Quer dizer, é você saber falar do seu livro de uma forma interessante. Nem numa fala, numa frase, numa chamadinha, numa propaganda, sabe, um paragrafinho que seja vendedor. O que lhe parece, Sidney? Conte para nós, dê exemplos, Laura, da pessoa que se atrapalha, se apatralha. Quem se atrapalha, por exemplo? É muito comum autores falarem na razão pela qual eles resolveram escrever um livro. Isso não é vendedor. Fato. Autores falarem a forma como eles escreveram o livro. Não é vendedor. E não interessa para o leitor, né? Isso só vai interessar o leitor se o leitor já tiver lido o livro, adorado, se tornado fã, aí ele vai querer saber isso. Mas isso são detalhes totalmente posteriores, não são detalhes vendedores, para quem ainda não leu o livro. Tá? Então, no que o autor se inspirou, de que forma foi levado a abordar aquele assunto, como abordou o assunto, quanto tempo demorou para escrever, se a família ajudou, atrapalhou, nada disso interessa, gente. Zero. Você diria que o leitor defeca de versos para esse tipo de informação? Primeiro a pessoa precisa se interessar pelo livro, depois ela pode até se interessar por essas coisas. Né? Isso é que nem aquele cantor, sabe? Antes dele ter um hit, ele não pode pedir para as pessoas começarem a bater palma e cantar junto o coro. Entendeu? Não, primeiro ele tem que cantar, as pessoas têm que gostar e depois pode ser que ele faça essas gracinhas, entendeu? Então é mais ou menos assim. Não é errado falar do porquê que você resolveu escrever, mas não é vendedor. Então, a pessoa já tem que ter gostado da sua obra para você passar para essa fase. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.